Salve galera, aqui é o Davi. E bom, eu vou fazer a continuação aqui do vídeo, né? Do projeto de 30 dias aprendendo Python. E para começar aqui, galera, bem simples, vou falar um pouco sobre o set. Bom, para vocês que não sabem, o set é uma coleção não ordenada de elementos únicos, o que significa que ele não permite duplicadas. Ele é uma estrutura de dados muito útil assim para armazenar elementos quando a ordem não é importante e você deseja garantir que cada elemento apareça apenas uma vez. Tem que lembrar também que ele é mutável, ou seja, você pode adicionar ou remover elementos de um set. E o set também pode ser visto como diagrama de Venn, podendo fazer interseção, união e etc. Eu não me aprofundei muito sobre o set, até porque no curso o professor passou bem por cima e ele passou um exercício que, sinceramente, não fez muito sentido, mas eu não tenho muita noção se a gente vai utilizar bem ele lá pra frente. Mas eu não posso dizer que eu não conheço ele. Eu sei o que ele faz, eu só não sei o que ele pode fazer. Mas a gente vai aprendendo, né? Agora um conceito mais complexo, né? Que é o Lambda. Mas pra ser sincero, ele mais assusta do que propriamente ele é difícil, assim. Ele é uma função def, galera, só que em uma linha, é um pouco mais curto e tal. Eu prefiro usar o def, pra mim deixa o meu código mais organizado, né? Porque parece que eu sei o que eu tô fazendo, assim. O Lambda, ele fica em uma linha, ele encurta seu código, mas às vezes é mais difícil eu ler o código, sabe? Por ser apenas uma linha, fica mais difícil de entender. É o que eu penso, né? Mas ele é muito útil. O Lambda é uma maneira concisa de definir funções anônimas, ou seja, funções que não precisam de um nome explícito. Elas são frequentemente usadas para pequenas tarefas que podem ser descritas em uma única linha, especialmente quando passadas como argumento para outras funções. Essas funções, as funções lambda, são frequentemente usadas em conjunto com funções que aceitam outras funções como argumentos, como o map, o filter e o sorter. A função map aplica uma função a todos os itens de um iterável, como uma lista, e retorna um novo iterável com os resultados. Já a função filter, ela cria um iterável contendo apenas os itens para os quais a função retornou true. Agora, a função sorter, ela pode ser usada como uma função lambda para definir a chave de ordenação. E uma coisa muito interessante de um exercício que eu fiz, que eu precisava ordenar números de forma decrescente, ou seja, 10, 9, 8, 7, 6 até 1. E para isso eu utilizei a função sorter e eu utilizei reverse igual a true, porque aí ele inverteu, né, os números. Bom, agora um conceito um pouco mais complexo, né, que é o list comprehension. E o que são? Eles são uma forma concisa e legível de criar listas. Elas permitem gerar novas listas aplicando uma expressão a cada item de um iterável, com a opção de incluir condições para filtrar esses itens. A sintaxe básica dessa lista, né, expressão, que é o valor, a expressão que será incluída na nova lista. O item é a variável que representa cada elemento no iterável e propriamente o iterável, que é sobre qual a list comprehension é aplicada. Por exemplo, uma lista, uma tupla ou um range. Mas vamos ver na prática, né? Suponha que você queira criar uma lista contendo os quadrados nos números de 0 a 4. Aí você vai ter esse exercício aí, que tá aparecendo na sua tela. Bem simplesinho, para você entender mesmo, básico. Mas agora, filtre os números pares, criando uma lista com apenas números pares de 0 a 9. E aí vai ser isso aí mesmo que vocês estão vendo na tela. Algo bem simples mesmo, só para passar para vocês, porque não dá para eu entrar a fundo, até porque eu não vou conseguir transmitir, né, o que é necessário. Mas é só por cima mesmo, como se fosse uma revisãozinha, só para você lembrar os conceitos básicos. Mas uma coisa que eu queria comentar é sobre a diferença de list comprehension e generator expression. Eles têm a mesma sintaxe, só que a diferença deles é que na list comprehension ela cria uma lista na memória que contém todos os itens. Já na generator ela cria um gerador que produz os itens um de cada vez e só quando necessário. Bom, agora uma função muito interessante, um método muito interessante, que é o isInstance. Ele em Python é usado para verificar se um objeto é uma instância de uma classe ou de uma tupla de classe. E é uma maneira muito comum de garantir que um objeto pertença a um determinado tipo ou classe antes de realizar operações específicas. Bom, galera, como vocês estão vendo, daqui pra frente está sendo só pra trás. Tá ficando bem mais difícil agora o curso, as aulas para assistir, para pegar também. Mas a gente não pode desistir, né? Uma aula que ele passou aqui pra mim foi sobre D, ResAttr e GetAttr. Mas ele só comentou muito superficialmente. Literalmente o cara só mostrou por cima que você consegue retornar um valor true e foi isso. Eu dei uma pesquisada e percebi que em POO, né, ele vai aprofundar
consultar mais, assim, que lá vai servir para alguma coisa, esses métodos. Né? Agora, um método muito utilizável é o try e o except, que basicamente é tente isso, se não funcionar, faça isso. Mas você deve especificar o seu erro no except. Por quê? Porque se você não especificar, você vai estar fazendo uma má prática de programação, porque todo erro que acontecer no seu código vai passar limpo. Isso entra também o raise, que você pode criar o seu erro para enviar uma mensagem. Mas voltando ao try except, nele você também tem o else, que basicamente executa se o bloco try não gerar uma exceção, e é útil para código que deve ser executado se não houver erro. E tem o finally, que sempre é executado, independentemente de uma exceção ter ocorrido ou não. E é útil para código de limpeza, como fechar arquivos ou liberar recursos. Agora eu vou entrar nas profundezas e falar um pouco sobre import, from, as e asterisco. Basicamente, import, ele importa o módulo inteiro, acessível pelo nome do módulo. O from, ele importa componentes específicos de um módulo. O as, renomeia o módulo ou componente após a importação. E o asterisco, ele importa todos os componentes de um módulo de uma vez. E ele não é recomendado em muitos dos casos. Bom, agora um conceito um pouco mais complexo, que vai ser modularização, que é, né? É o processo de dividir um programa grande e complexo em partes menores, mais gerenciáveis, chamadas módulos. Em Python, módulo é basicamente um arquivo .py, que contém código Python como funções, classes e variáveis, que pode ser reutilizado em outros programas. Aí, para criar os seus próprios módulos, primeiro você deve criar, né, módulo.py, salvando um arquivo Python com funções, classes ou variáveis que você deseja reutilizar. Aí um exemplo é esse que está aparecendo aí na sua tela. Você cria um módulo chamado meu módulo.py com um conteúdo qualquer. Para usar esse módulo em outro script, você pode importar e usar. Neste exemplo, você criou um módulo meu módulo e contém uma função saudação e uma constante b. Aí no arquivo script principal.py você importou e usou o módulo. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o syspath, que é o caminho de pesquisa de módulos. Quando você importa um módulo em Python, o interpretador procura o módulo em uma lista de diretórios especificados nas variáveis syspath. Essa lista ela inclui os diretórios do script sendo executado, diretórios de biblioteca padrão instaladas com Python e os diretórios adicionais que você pode adicionar manualmente. Ao visualizar e modificar o syspath, você pode perceber que o módulo sys contém uma variável syspath, que é uma lista de strings que representam os diretórios onde Python procura por módulo. Um exemplo é esse aí que está aparecendo na tela, onde a saída deste código mostra os diretórios onde Python procura por módulo. Se o seu módulo não estiver em um desses diretórios, o Python não vai conseguir encontrar e ele vai levantar um erro de módulo não encontrado. Aí um exemplo aí para adicionar o caminho, né, ao syspath, que você pode adicionar manualmente para que o Python encontre módulos e diretórios específicos. Isso é útil quando você tem módulos e diretórios fora do caminho padrão. Além de módulos individuais, você pode organizar seus módulos em pacotes. Pacote é uma coleção de módulos organizados em um diretório, um arquivo init.py, que pode estar vazio ou conter o código de inicialização do pacote. Esse aí é o exemplo de estrutura, né, de pacote que está aparecendo aí na tela. Para usar um módulo dentro de um pacote, você no script principal pode importar assim ou importar diretamente de dentro do módulo desse jeito aí. Bom, agora um resumão, né? Modularização. Ela ajuda a dividir o seu código em partes reutilizáveis, facilitando a manutenção e a organização. O syspath define onde o Python procura por módulos. Você pode visualizar ou adicionar caminhos personalizados ao syspath para que o Python encontre módulos fora dos diretórios padrão. E os pacotes são uma forma de organizar múltiplos módulos em uma estrutura. Com isso, a modularização e o seu entendimento em syspath dá para criar muita coisa em sistemas escaláveis, organizados e reutilizáveis. Por esse vídeo é só, rapaziada. Eu entendo que esse vídeo já tá dando quase 10 minutos. É só conteúdo. Como eu abordei no vídeo antigo, isso é só meio que é mais pra mim também, né? Porque é uma revisão pra mim, vai ficar salvo, mostrar minha evolução também, aprendizado, né, de conteúdo. Vou poder voltar e enxergar o quanto eu evoluí, o quanto eu aprendi. Como eu falei no primeiro vídeo, eu nem tinha noção que eu tinha aprendido tantos conteúdos assim em 30 dias. Ainda vou soltar mais um vídeo. Esse vídeo não vai ser o suficiente pra terminar, mas é isso. O próximo capítulo vai ser programação orientada a objetos e eu tô animado e com medo ao mesmo tempo, mas vambora.